André, você que está por dentro desse pessoal de hamburgueria, e tanto na rua tem, quanto o Burger Town, a Comida Ugra, a maior parte dessas hamburguerias que estão começando agora, que trabalham com essa questão de isopor, sacola genérica, então você consegue conversar com eles sobre as mudanças que eles têm que fazer, o quanto isso é importante para a hamburgueria em si? Felipe, essa pergunta é fantástica porque, olha só, hoje em dia a gente tem muitas hamburguerias parecidas, né? A gente sabe que o pão da Quantum está em grande parte delas, você tem queijo Vigor, maionese Bom Sauce, carne da Quarteiro, você tem vários parceiros e várias empresas fantásticas, incríveis por aí, que meio que homogeneizam, né, o mercado de hamburgueria em específico. O cara tem que se diferenciar por alguma coisa. A receita, o tempero, o sabor, óbvio, tudo isso vai fazer parte da identidade, mas a identidade visual é um bônus incrível. Sim. Eu conheço gente que conhece a hamburgueria não só pelo sabor, mas porque ela apresenta ou ela tem uma assinatura diferente. E essa assinatura, principalmente no delivery, começa com uma embalagem de boa qualidade, que além de ser bonita, né, além de ter um visual bacana, tem as condições técnicas perfeitas para uma boa entrega. Entrega uma batata frita crocante, entrega um lanche que não vai te sujar, que não vai estar todo esparramado dentro de uma sacola genérica, né, como você falou. Exatamente. Então eu acho que isso é extremamente importante. Você sempre tem que entender a questão do unboxing. Por exemplo, você tem um produto extremamente perfeito, um hambúrguer que você se dedicou horas para criar aquela receita específica. Então a pessoa, quando ele recebe um produto seu, vai vir no isopor, ele vai vir numa sacola genérica. Então ele não está entregando tudo aquilo que você teve um carinho e dedicação para fazer. Então imagina, ele já recebe uma embalagem com a sua marca. Então ele já é a primeira apresentação, a primeira visualização que todo cliente tem é da embalagem, não é do produto. Então ele vai receber aquela embalagem, ele vai abrir a embalagem, então é aquele unboxing, ele já recebe uma embalagem extremamente perfeita. Então ele já espera o quê? Um produto perfeito. Então quando ele abre, já é o produto em si, entendeu? Então vocês não têm que inverter essa ordem, a ordem em si é esta. André, e nos encontros que você estava falando com as hamburguerias, lá na Quanto Pão, que teve uma reunião com o pessoal, daí eu vi que eles estavam tirando fotos dos produtos em si, né, de todos os hambúrgueres, de batata, do que estavam utilizando. Isso é extremamente importante, cara, para eles. Demais, demais, olha... assim como a embalagem que chega na casa é o primeiro contato que a pessoa tem, a foto ela é a primeira impressão que a pessoa vai ter. Sim. No Instagram, ou seja, ela é impressa em um cardápio. E aí quando você tira uma foto, por mais que ela esteja bonita, mas foi feita num celular, foi feita sem uma iluminação própria para isso, né? Até pode ser no celular porque a qualidade de hoje em dia tá absurda. Mas ela não teve uma iluminação, não teve um olhar de um fotógrafo, por exemplo, ou de uma pessoa que está especializada nessa área, você perde muito com isso. É feito um namoro, né? Você pode até conhecer uma pessoa virtual, se apaixonar pelo que ela fala, pelo conteúdo dela, mas quando você conhece uma pessoa no mundo real, a primeira impressão que você tem é o visual, né? É a aparência. Você come com os olhos, né? Exatamente. Então, olha, se você ainda não está preocupado com a tua foto, começa a se preocupar. Até porque o Felipe, quando vai receber uma foto aqui para imprimir um cardápio de alta qualidade, essa foto tem que estar incrível. Não manda foto ruim não, pelo amor de Deus. Não adianta ter uma qualidade excepcional na impressão e você ter uma foto e uma TechPix. Não, exato. E o uso da IA, André, o que você está achando por aí? É porque já pega a emenda da foto, né? 2, 3 e foi. Cara, a gente acabou de falar dessa questão da foto. E as hamburguerias, velho, que hoje em dia estão utilizando as fotos de IA para botar hambúrguer, batata e foto de IA para cardápio, para tudo. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu uso IA 24 horas por dia praticamente hoje para muita coisa. Né? Eu tenho automações rodando, no meu WhatsApp tem uma inteligência artificial rodando, tem IA para todo lado. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu tô virando quase um sommelier de IA hoje em dia, porque quando eu olho uma postagem, uma arte, um cartaz, um cardápio que foi gerado, eu digo, Gemini, esse daqui não, esse aqui é GPT 5.2. Tudo igual. Você já sabe, você já consegue sentir qual foi a inteligência que foi utilizada. E aí isso perde um pouco da emoção, né? Perde um pouco do sentimento, do visual. Eu acho que você quer usar para dar um tapinha naquela foto, ou quer para dar um ajuste, ou modificar alguma coisa, use. Mas como diz, use com parcimônia, né? Use com moderação, porque tá ficando demais. E aí você acaba perdendo aquilo que a gente falou lá atrás sobre identidade. Acaba perdendo a identidade da pessoa, da empresa. Às vezes é melhor retroceder um pouco do que sair adiantando, porque as pessoas veem como é tão mais fácil.
o caminho caminhar é tão mais fácil que você sai do foco, né? O foco principal muda completamente, né? Pois é, e é fácil mesmo, e é uma ferramenta incrível, não estou dizendo para você não usar, não. Use e com moderação. faça, mas use nos lugares certos. Né? Falou em arte, falou em cardápio, falou em embalagem, falou em qualquer outra coisa, é melhor você contratar um designer ou chama o pessoal aqui que eles dão um tapinha para você. A gente tem design, galera, pode chamar aí, tá? Felipe, tem uma coisa que é muito importante para o empresário, né, para quem está desenvolvendo esse material, que é a questão financeira. Né? A gente sabe que preço e valor são coisas diferentes, mas nem todo mundo tem essa visão. Eu sei que uma embalagem de isopor é bem mais barata do que uma embalagem como essa, personalizada, né, e tudo. Mas, em geral, me fala, considerando desperdício, considerando uma série de coisas e principalmente considerando o valor que você está agregando para aquilo ali, né? A economia que você vai ter em marketing, como é que fica essa questão do gasto, né, que o empresário vai ter aqui? Cara, essa é uma boa pergunta, velho. Assim, principalmente nesse ramo de embalagem, eu acho que se você for pesquisar na maioria das gráficas é sempre o mesmo padrão, porque o maquinário que fabrica ela é custo-hora produção. Então, normalmente, a gente não vende a embalagem, a gente tenta chegar no cliente e entender a demanda dele. E tentar explicar a ele que, cara, não peça o mínimo. Você chega lá, quanto é o mínimo? Porque você, sua hamburgueria vai fechar? Não vai. Então, normalmente, a gente faz um estudo. Quanto você utiliza de embalagem em 6 meses, em 5 meses, em 4 meses? Pra gente, é melhor a gente fabricar essa semestral de você, o trimestral, um bimestral, que o preço vai sair lá embaixo. Então você consegue equiparar a embalagem com o gasto que você tem no isopor. Às vezes a diferença é tão mínima que você consegue colocar na precificação sem o cliente sentir. Então você tem que conversar com o vendedor. E não chegar, me manda uma tabela de preço, e sim tentar entender, marca uma visita que a gente manda um vendedor para seu estabelecimento e a gente faz uma consultoria geral do quanto você gasta, sua demanda, e assim você consegue chegar no valor certo. E essa questão de pagamento, a gente facilita, André. Vai ter cartão, tem boleto. Então, assim, o ideal é a gente trazer parceiros para a gráfica. Então, a gente tem que trazer parceiros para cá, tá?